Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. A paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma reflexão que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Aqui é o Senhor fazendo a comparação da diferença entre casa na areia e casa na rocha. Nós sabemos que a rocha é o Senhor Jesus e a areia é as nossas vontades, os nossos desejos. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e deixamos passar, o Senhor alerta, o Senhor avisa, o Senhor fala para a gente se preparar, que a gente vai passar por processos, que o crente passa por processos para trazer experiência e para trazer fortalecimento também. Você vê que você passa por um processo, seja de enfermidade, seja na mente, seja familiar. Mas se você está ali orando, jejuando, meditando na palavra do Senhor, a sua vida vai recebendo força para permanecer de pé e no final do processo você vai testificar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ou seja, você está construindo as suas bases dentro da palavra de Deus. O seu alicerce está sendo fundamentado na palavra do Senhor. Porque mesmo na dor, no sofrimento, mas você está ali buscando ao Senhor, né? Obedecendo, renunciando às coisas deste mundo. Mas a pessoa que ela não consegue renunciar, não consegue ler a Bíblia, mas não coloca em prática, o Senhor está falando, mas a pessoa questiona, critica. Então, quando vem uma prova, uma dificuldade que o próprio Deus permite, essa pessoa não resiste. Então, a pessoa, mesmo que permaneça na igreja, mas é uma pessoa fracassada espiritualmente. Não tem uma palavra de ânimo, tem um coração cheio de rancor, cheio de mágoa, tem inveja de outras pessoas que está prosperando espiritualmente. Então, onde você está, como você está alicerçando a sua vida espiritual? O que você está colocando na sua estrutura, né, espiritual? Porque os ventos vão soprar. Os ventos vão soprar e vão combater contra a tua casa. E eu estava meditando, porque em qualquer tipo de construção, a base é de vital importância. Ela precisa ter profundidade e solidez suficiente para suportar o peso da construção e outras pressões. Vidas são como construções. Então, assim, quando uma pessoa vai construir, né, tem lá o terreno, então ela vai cavar bem fundo. Ela precisa cavar bem fundo, colocar os ferros, né, de forma para quando colocar massa de cimento, montar a estrutura, né? Eu não sei explicar, né? Mas os pedreiros sabem como funciona isso. E você que acompanhou o processo de construção, se já acompanhou alguma vez, você do terreno, né? Você sabe que precisa limpar o terreno, cavar,
né, para poder construir ali colocar os ferros e para depois colocar o cimento para fazer as colunas, para poder subir as colunas, né? Então, na nossa vida também, vidas são como construções. A nossa vida é uma construção e a qualidade da sua base vai determinar a qualidade do seu todo, ou seja, o jeito que você está reforçando a sua base, jejum, oração, leitura da palavra. Você tem uma vida diária com Deus. Todos os dias você está meditando na palavra do Senhor, você está colocando em prática e o Senhor vai abrindo a tua mente, você vai aceitando o que o Senhor está falando, sem questionar. O Senhor avisa que você vai passar por um processo, uma perseguição, e você suporta ali e vai gerando experiências, né? O Senhor vai te dando experiência, o Senhor vai abrindo a sua mente, então você vai suportar, né? Porque a qualidade da sua base vai determinar a qualidade do seu todo, do seu desempenho. É frequente o uso de materiais inferiores e quando chegam as provas, essas vidas são arruinadas, ou seja, a pessoa vai murmurar, vai se escandalizar, não vai gostar do que vai ouvir e aí vai desistir, né? Não vai. Então nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. O que é que você está passando? É na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa? Não importa. É para você prestar atenção no que o Senhor está falando. Muitas vezes a gente dá atenção para o que as pessoas falam. Ah, o irmão falou isso, a irmã falou aquilo, Deus revelou assim para a pessoa, que Deus usou a pessoa. Mas e Deus está falando o que para você? O que é que Deus está falando para você? Muitas vezes nós ouvimos mais a voz do homem do que a voz de Deus. Ou então o nosso achismo. Não, eu acho assim. Não, eu acho assim. Mas e Deus? Nós temos que procurar saber o que o Senhor está falando. Nós precisamos procurar entender o que o Senhor está falando. Porque a chuva virá, o tempo difícil vai chegar, um momento que o Senhor vai fechar a porta. Porque o Senhor, principalmente quem tem obra, na vida de quem o Senhor tem obra, esses momentos de conflito, de aflição, vai ser muito mais dobrado, porque o Senhor quer levantar essa pessoa na terra, né, para tocar uma trombeta. Quantas pessoas o Senhor colocou a trombeta na mão e ela não permaneceu, não perseverou, e aí chegou um momento delicado na sua vida, não quis procurar se dobrar diante do Senhor, não quis se humilhar, e aí caiu, né? Como diz a palavra, foi grande a sua queda. E acontece os escândalos, tal pessoa caiu, tal pessoa fez isso, né? Mas não é pra gente se escandalizar, é pra gente ter a noção de que a próxima pessoa pode ser a gente. Se nós não vigiar, se eu e você não vigiar, a próxima pessoa pode ser nós. Então nós temos que prestar atenção na qualidade do material que nós estamos investindo nas nossas bases, na sua base, né? A qualidade da nossa base vai determinar a qualidade do todo. E aí vem Satanás querendo estremecer, porque mesmo uma construção reforçada sobre a rocha, vem um terremoto, vem um furacão, tufão, e começa ali a tremer os alicerces. Não vai cair, porque está sobre a rocha, certo? Mas o tremor pode ocasionar rachadura. E nós temos que sempre repassar em vista, né? Na nossa casa, fazendo revisão, sei o que está errado na minha vida. Porque às vezes você está bem, né? Como uma igreja, eu não lembro qual igreja que foi, creio que é a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas, eles começaram bem, né? Aqui no capítulo 3, Paulo vem chamando a atenção deles. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quisera saber isso de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Então, assim, que não venha a ser em vão todo o seu processo, desde quando você iniciou, porque lá atrás você começou no jejum, na oração, na obediência à palavra de Deus.
mas agora está entrando na carne, ou seja, veio o tremor do inimigo, né, para mover ali a estrutura e aí teve uma rachadura, só que você não foi ver, né? Você não voltou para rever a sua vida com o Senhor. Aí o Senhor começou a mandar alguém para falar, ó, o Senhor quer mais humilhação, o Senhor tem alguma coisa aí, né, que está atrapalhando sua comunhão com o Senhor, aí você não aceitou. Quando gera soberba dentro da gente, porque o inimigo precisa de uma brecha bem pequena para poder colocar ali uma seta bem fininha. Então, às vezes é uma soberba, essa pessoa tá falando de mim, porque eu oro, eu jejum, eu isso, eu aquilo, porque eu sou da igreja tal, né? Aí coloca a placa da igreja, coloca que já fez jejum de tantas horas, que isso, que aquilo. Mas isso não é nada diante da rachadura que está lá. Então é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção, porque muitas vezes a gente começou no espírito, a gente começou bem, mas está pendendo para a carne. E esses tremores sempre virá, né, nas nossas vidas. Então, para que a nossa estrutura não venha a se abalar, né, porque aos poucos você tem uma estrutura muito reforçada, você tem uma estrutura muito boa, porque você tem uma base bem sólida na palavra de Deus. Só que ao longo do tempo, não é de uma vez que Satanás derruba, né? Não é de uma vez. Então vem um tremor, vem mais outro tremor, e aí vem de uma outra forma, de várias formas, porque nós temos um ponto fraco. Você vê aquela estátua lá no livro de Daniel. O ponto fraco daquela estátua estava nos pés, que era uma mistura, né? Aqui no capítulo 2, versículo 33, diz: as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte de barro. Por quê? Porque não vai dar liga, o ferro e o barro não dá liga. Então ali era o ponto fraco daquela estátua. E estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então ela veio à queda. Se a pedra tivesse acertado na cabeça, não teria quebrado, porque a cabeça daquela estátua era de ouro fino, aqui no 32, era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte ferro e barro, né? E aí a pedra veio e acertou nos pés. E nós sabemos que essa pedra, essa rocha, é Jesus, que Jesus vai no ponto certo. E nós também, né, voltando aqui para a nossa vida espiritual, nós como seres humanos temos um ponto fraco, o inimigo sabe disso. Então é lá que ele vai, né, lançar as setas, lançar ali os tremores, né, ao longo da nossa caminhada. É por isso que a gente tem que sempre estar se humilhando nos pés do Senhor, se humilhando, confessando os nossos erros. Ele errou, falhou, já confessa para o Senhor, não deixa para depois, né? Não ignora porque o Senhor dá sinais. O Senhor, ele dá sinais e esses sinais não é para serem ignorados. Por quê? Porque cada sinal ignorado, a rachadura vai aumentando, né? Uma casa espiritual ela não cai de uma vez. A pessoa vai esfriando aos poucos, a oração diminui um pouco, a perseverança ali no jejum, a leitura da palavra, tudo vai diminuindo, né? E se nós não estarmos atentos, dali a um tempo essa casa vai à queda, né? Vai ser grande a ruína. E não é isso que nós queremos, amém? Então o Espírito Santo sempre vem trazendo sinais de alerta, né? Quando diante de uma guerra, quando hoje em dia, né, com a tecnologia avançada, quando o país detecta um míssil vindo, ele já soa o sinal, né, nas cidades dizendo que um míssil está se aproximando. Então as pessoas já correm para o abrigo, ou seja, para evitar, né, a morte de uma forma atroz. Então o Espírito Santo ele também detecta os mísseis do inimigo contra a nossa vida, ele soa sinais de alerta para a gente se abrigar debaixo das asas do Altíssimo, para a gente fugir da aparência do mal, para a gente evitar resistir ao diabo, né? Porque ele vem contra as nossas vidas e a nossa carne é fraca. O Espírito está pronto, como o Senhor falou, né, para os discípulos ali, que não era para eles dormirem no jardim, né? No momento ali quando foi para ele ser crucificado, ele foi para o Getsemane orar ao Senhor, ele pediu para vigiar, 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 não dorme, vigia, né?
e aí eles estavam com muito sono, muito cansados, né? Estavam sobrecarregados. E aí ele falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, e foi um momento bem delicado para eles e para o Senhor também. Mas o Senhor deixou isso registrado, porque vem esses momentos delicados na nossa vida. Então, vem os mísseis, vem os tremores, e é para nós estarmos atentos. Então, vai reparar o seu altar diante do Senhor, né? Vai reparar a sua vida. Para um pouquinho e começa a prestar mais atenção no que está acontecendo ao seu redor, na sua vida, como você era, como você está. Não é porque você está bem espiritual que não precisa de mais nada, não precisa mais se humilhar, não precisa, não. Preste atenção na sua comunhão com o Senhor. Preste atenção na sua caminhada. Preste atenção que o Senhor ele está dando sinais para você, mas você não quer ouvir, porque às vezes você rejeita, despreza, olha para o vaso. Não é para olhar para os vasos do Senhor, porque os vasos do Senhor são de barro, assim como você, assim como eu. Nós somos de barro, estamos sujeitos ao que é voltar para a olaria. Quando o Senhor determina, o oleiro está olhando, esse vaso precisa voltar para a olaria. Então ele tira do meio dos vasos e leva para a olaria. Então o Senhor pediu para Jeremias descer à casa do oleiro, para ele ver ali como funciona o trabalhar do Senhor. Então, muitas vezes, nós também precisamos descer à casa do oleiro. Nós, como vaso, como profetas do Senhor. Quem é você? O Senhor te levantou? Então, mesmo assim, volta um pouquinho, vai na casa do oleiro e começa a prestar atenção, que o Senhor ele vai falar com você. O Senhor ele vai te mostrar o que é que você ainda não viu, o que é que você não está enxergando, para poder te consertar, reparar as fendas que muitas vezes está na sua vida e você não percebeu. Amém? Então fica para a sua meditação essa palavra e que o Senhor Jesus venha falar mais em seu coração e que você venha dar mais ouvidos à voz do Senhor. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Eu quero estar aos teus pés para me humilhar. Eu quero estar aos teus pés para te adorar. Eu quero estar aos teus pés. Esse é o meu lugar. Eu quero estar aos teus pés, Senhor. Eu quero estar aos teus pés, Senhor, para me humilhar. Eu quero estar aos teus pés, Senhor, para te adorar. Eu quero estar aos teus pés, Senhor. Esse é o meu lugar. Eu quero estar aos teus pés, Senhor. Pés, Senhor, onde tenho liberdade pra te adorar. É aos teus pés, Senhor, onde posso me achegar com confiança. É aos teus pés, Senhor, onde sinto tua presença ao me entregar. É aos teus pés, Senhor, só aos teus pés.
onde posso me achegar com confiança. É aos teus pés, Senhor, onde sinto tua presença ao me entregar. É aos teus pés, Senhor, só aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor, só aos teus pés é onde eu quero estar.